além do entendimento humano. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes o que leis? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Atos 8, versos 30 e 31. Avançamos agora, passando a mais uma consideração, a terceira, desta maravilhosa história da conversão do eunuco etíope, o tesoureiro da corte da rainha dos etíopes. A narrativa é em si uma história admirável, mas eu chamo a atenção de vocês para ela pela luz que lança sobre a mensagem do Evangelho, sobre a natureza da igreja cristã e sobre a maneira pela qual esta mensagem chega a nós, em outras palavras, sobre como alguém se torna cristão. Não há dúvida de que estes registros nos são dados pela inspiração do Espírito Santo, com vistas a esse mesmo fim. Eles estão aqui para fazer com que nos lembremos da história. Aqui estamos nós, numa igreja cristã, mas que é uma igreja cristã? Houve muita prosa sobre a igreja esta semana da unidade cristã, como é chamada, porém, naturalmente, a tragédia é que toda esta prosa sobre unidade vai sendo levada adiante sem que as pessoas façam a principal pergunta, a saber, que é uma igreja cristã individual? E é porque temos aqui um relato do princípio da igreja que nós estamos tratando da história que se acha nos primeiros capítulos deste livro de Atos. Eu e vocês podemos ter nossas ideias quanto ao que a igreja deveria ser, mas eu sugiro que isso não é muito honesto. Se falarmos da igreja cristã, então asseguremos-nos de que estamos alinhados com o que lemos aqui acerca da origem da igreja e que correspondamos aos fatos aqui narrados. O Novo Testamento provê o único relato autêntico que temos. Não se firmem nas tradições. Sabemos que as tradições humanas tanto podem ser falsas como verdadeiras. Não dispomos de nenhuma autoridade à parte desta, e é por isso que estamos tratando dela. Bem, aqui nesta particular narrativa sobre o eunuco etíope, somos informados do que deve ser o cristão e sobre como alguém se torna cristão. E nos são expostas muitas das dificuldades que bloqueiam os que se preocupam com isto e muitas pedras de tropeço que há em seu caminho e que os estorvam. Vemos aqui os pontos e as questões que têm perturbado o povo através dos séculos quanto a este assunto e que ainda o perturbam. E isso também é algo pelo que devemos dar graças a Deus. Não nos é dito apenas que Filipe foi enviado ao encontro deste etíope e que, como resultado de um pouquinho de conversa entre eles, o etíope creu no Evangelho e foi batizado. Não, graças a Deus, nos são dados detalhes. São-nos expostos os problemas, as armadilhas e assim, quando passarmos pelas mesmas dificuldades em nós ou em outros, temos uma diretriz que nos orientará quanto a como podemos lidar com elas. Pois bem, já consideramos duas grandes pedras de tropeço que se interpõem entre muitas pessoas e o que de se tornarem cristãs. A primeira é a incapacidade de se aperceberem da realidade do reino sobrenatural e a segunda é a religião. Agora, alguns de vocês talvez fiquem surpresos ao ouvir a segunda razão apresentada de um púlpito cristão. Talvez vocês digam, mas eu pensava que os cristãos eram pessoas religiosas. Claro que, em certo sentido, eles são. Mas o ponto em questão é que, como aconteceu com o eunuco etíope, uma pessoa pode ser religiosa sem ser cristã. Contudo, agora chegamos a outra dificuldade, e talvez na presente hora, esta seja a mais comum. Observem este homem.
Ele tinha achado o paganismo inadequado, mesmo o paganismo em sua melhor expressão, como resultado representado pela filosofia grega, e ele tinha achado o judaísmo inadequado. Então, qual é a sua necessidade? A resposta, naturalmente, é esta. Ele necessitava da grande mensagem da Bíblia concernente à salvação. E, num sentido, este é o ponto mais interessante e dramático de toda esta história. Era disso que ele necessitava, e aqui nos é dito que ele o tinha. Ele estava de fato lendo a Bíblia, ele estava lendo uma das grandiosas passagens evangélicas do livro do profeta Isaías. Assim, qual era então o problema? Bem, o problema veio à luz na pergunta que Filipe lhe fez e em sua resposta. Ali estava um homem que estava examinando justamente a mensagem da qual ele necessitava. Estava em suas mãos. Ele a estava lendo em voz alta. Entretanto, conhecendo as dificuldades, sabendo os problemas pelos quais ele próprio tinha passado e cheio do Espírito e da iluminação que somente o Espírito Santo pode dar, Filipe sabia também que as pessoas podem examinar a mensagem e não entendê-la, podem lê-la sem captá-la. Por isso, Filipe perguntou: entendes tu o que leis? Você está lendo justamente aquilo de que necessita, meu amigo. Você o entende? E esta foi a patética resposta do homem. Como poderei entender se alguém não me explicar? E diz-nos o texto: rogou a Filipe que subisse e que com ele se assentasse. Pois bem, nessa conversa preliminar entre Filipe e o eunuco etíope, estamos face a face com uma das dificuldades mais comuns que as pessoas experimentam em toda esta questão da fé cristã, talvez até a maior pedra de tropeço de quantas há. Esta dificuldade está no próprio caráter da verdade cristã e da mensagem cristã. Permitam que lhes apresente esta questão central em 3 proposições. Começo estabelecendo esta acessão dogmática. A mensagem cristã não pode ser entendida pelo homem natural. Se não tivéssemos outra coisa senão este caso do eunuco etíope, este já seria suficiente para nos mostrar isso. Já lembrei a vocês o caráter deste homem. Era um homem muito capaz, um erudito, um homem que sabia ler. Como uma espécie de chanceler do erário real da rainha dos etíopes, ele ocupava uma posição proeminente, posição de confiança e de autoridade. Era um homem que representava a cultura humana em seu melhor nível, e todavia foi este mesmo homem que disse: como poderei entender se alguém não me explicar? Dei-lhes estatísticas, e ele as lerá como um livro aberto. Dê-lhe filosofia, e ele poderá acompanhar todo o seu raciocínio. Dê-lhe em todas estas questões que interessam aos homens. Ele era como todas as demais pessoas. Mas aqui, ele estava lendo estas palavras e disse: não entendo isto. Ele queria entender. Era vivo e zeloso, era um homem honesto, sincero. Como lembrei a vocês, este homem se dera ao trabalho de viajar da Etiópia a Jerusalém, sofrendo todos os desconfortos de uma viagem daqueles tempos, e contudo admitiu com toda a franqueza e honestidade que não entendia o que estava lendo. Agora temos aqui a pedra de tropeço para muita gente, pois muitos são os que alegam que têm o direito e a capacidade de entender. Imagino que, de todos os obstáculos, este é aquele que mantém mais pessoas fora da fé cristã, e nunca foram mais do que na atualidade. Pois, como vocês sabem muito bem, vivemos numa época que deposita extraordinária confiança no homem e em seus poderes. Não me preocupo em assinalar a total contradição envolvida nisso tudo. O mundo está com maior dificuldade do que talvez jamais tenha estado, e todavia o homem está mais do que nunca confiante em seu poder e em sua capacidade, especialmente no poder do seu entendimento. Essa é a incoerência que sempre caracteriza o homem em pecado. No aspecto, suponho que isso é bastante natural. O homem fez realmente coisas espantosas durante o século passado.
Será absurdo contestar isso. Naturalmente, os progressos da ciência, da medicina e de outros domínios e departamentos da ciência são fenomenais. E estas descobertas, que têm vindo uma após outra e mais nos anos posteriores à última guerra, são estupendos. Mas o resultado disso tudo é que o homem alega que tem competência para entender tudo, qualquer coisa. E assim ele assume a posição na qual afirma que não crê em coisa alguma que ele não possa entender. A seguir declara que não entende a mensagem cristã, pelo que a rejeita. Esta é a razão que ele dá. Diz ele: não vou seguir isto, parece-me completamente errado, irracional e ridículo. Ele a descarta totalmente, apenas porque não pode acompanhar seu pensamento, apenas porque ela não se enquadra nos seus cânones de julgamento e da razão. E essa atitude é patente hoje. Vocês leem sobre ela nos seus jornais, ouvem-na pela televisão. Muitos estão sempre dizendo essas coisas. Na verdade, somente sobre essa base, muitos descartam totalmente o cristianismo, sem sequer argumentarem sobre isso. Mas há uma coisa muito mais grave, uma coisa que, para mim, é a grande tragédia atual e o maior de todos os problemas. É que essa atitude não caracteriza somente pessoas declaradamente incrédulos e que estão fora da igreja, mas há também muitos que estão dentro da igreja e que estão levantando a mesma objeção. Existem muitos mestres que ocupam elevadas posições na igreja e que não hesitam em dizer: não adianta pregar a mensagem da Bíblia como tem sido pregada por tantos séculos. Dizem eles que o homem e a mulher modernos não têm a mínima possibilidade de aceitá-la. As pessoas hoje têm conhecimento científico, são instruídas e informadas de coisas que o povo do passado não conhecia. Portanto, se você for ter com elas, com o seu Novo Testamento como ele é, com uma porção de milagres, com o nascimento virginal e com outros assuntos semelhantes, você estará sendo simplesmente um tolo. Você não deve esperar que as pessoas creiam nisso, de jeito nenhum. Dessa forma, os mestres e os líderes da igreja dizem que devemos enfeitar a nossa mensagem e libertá-la de tudo o que nas Escrituras ofende os homens e mulheres modernos, para podermos apresentar-lhes uma mensagem que eles possam aceitar e na qual possam crer. E claro está que é isso que estes mestres estão fazendo. Já lhes fiz lembrar um movimento popular no continente europeu, um movimento que fala em desmistificar o Evangelho. Este é o ensino de um homem chamado Bultmann, e este ensino constitui a explicação racional desse movimento em geral. Bultmann diz: se você quiser influenciar o homem moderno em direção ao cristianismo, como deveria querer, então precisa eliminar dele o cristianismo, tudo quanto lhe seja ofensivo, e apresentar-lhe uma mensagem que o atraia e que ele possa aceitar e entender. Todavia, essa é simplesmente outra maneira de dizer que a mensagem do cristianismo é inteligível para o homem moderno, para o homem como ele é. Isso equivale a dizer que a mensagem do cristianismo pode ser entendida e que a medida da mensagem deve ser o homem e sua perspectiva e sua mentalidade. E assim os proponentes desta ideia não hesitam em tomar partes e aspectos das Escrituras e em dizer que não creem neles. Por isso não somente tiram os primeiros capítulos de Gênesis e todo o ensino sobre a origem do mundo e do homem, mas também dizem que devemos aceitar o que a ciência ensina no momento. Pode ser que daqui a 100 anos ela não ensine o que está ensinando agora, mas a ciência deve ser o padrão ao qual todos devem submeter-se. Ora, isso é muito grave. Reitero que é simplesmente outra maneira de dizer que o homem é capaz de entender a mensagem e que o que determina o que eu e qualquer outro podemos pregar do púlpito é a mentalidade moderna, o conhecimento moderno, a atitude moderna formada pela era científica na qual vivemos. E depois, naturalmente, há outros ensinos que expressam essa ideia de maneira ainda mais crua. Corre o mundo um ensino popular que afirma que, se tão somente
a mensagem for apresentada de maneira ponderada e razoável, os homens e as mulheres serão levados a aceitá-la. O argumento é que o problema tem sido o método e que os nossos métodos são errôneos, pelo que eles devem ser alterados e modificados. Mas isso também é outra maneira de dizer que a mensagem cristã, em si e por si, pode ser entendida e recebida pelo homem natural, e eu lhes quero mostrar que tudo isso é negado completamente pela presente narrativa. Mas Atos capítulo 8 não é a única prova que temos de que a mente natural não pode entender o Evangelho. A atitude moderna para com a verdade cristã é uma negação do ensino geral do Novo Testamento. Vejam, por exemplo, as palavras do nosso Senhor registradas em Mateus capítulo 13. Diz ele que o homem natural não pode entender esta mensagem e que ele deliberadamente ensinava por parábolas. As pessoas em geral têm a curiosa ideia de que as parábolas são apenas ilustrações que usamos para facilitar as coisas. Entretanto, o nosso Senhor disse que falava por parábolas para que as pessoas não pudessem entender, não entendessem e ficassem sob condenação. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Disse ele, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13, verso 11. Toda a tragédia dos fariseus e dos escribas era que eles nunca entenderam a mensagem. Nunca jamais eram incapazes, apesar de toda a sua cultura e autoridade. Mas então o nosso bendito Senhor nos faz uma declaração bem mais explícita. Mateus escreve, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, versos 25 a 27. Poderão vocês ter algo mais explícito ou categórico? Ninguém pode conhecer o Pai, exceto aquele a quem o Filho o tiver revelado. E o nosso Senhor agradece a seu Pai que estas coisas foram ocultas aos sábios e entendidos, e foram reveladas aos pequeninos. As Escrituras estão repletas disto. Considerem de novo a famosa confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. O nosso Senhor fez esta pergunta a seus discípulos. Quem dizem os homens, seu filho do homem? E recebeu várias respostas. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Então ele perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro se adiantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Note então o comentário feito pelo nosso Senhor. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16, versos 13 a 17. Não foi a carne e o sangue, não foi nenhuma capacidade humana, foi revelação. Foi Deus que revelou isto. Depois, no último capítulo do Evangelho de Lucas, nos é dito que o nosso Senhor se encontra com dois homens que caminhavam desolados pela estrada de Emaús. Estão abatidos porque Cristo foi crucificado. E eles dizem, nós esperávamos que fosse ele o que remisse, isto é, restaurasse Israel. Lucas 24, 21. Mas eles o levaram e o crucificaram, sepultaram-no. É o fim. Ó nécios e tardos de coração, diz ele, para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25. Praticamente, ele está dizendo, vocês leram as Escrituras, mas não as entenderam. Estão cegos, são tolos, são simplórios, são ignorantes, apesar de terem lido as Escrituras. A seguir, tudo o que encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, especialmente nos capítulos 1, 2 e 3, realmente quase não trata de outra coisa. Nisto se resume a tese que Paulo está defendendo, a qual, isto é, sabedoria de Deus, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Diz ele, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versos 8 e 14. Portanto, todas as escrituras vão contra esta ideia de que o evangelho é inteligível para a mente natural. Paulo, novamente, expressa o ponto em termos explícitos em sua segunda epístola aos Coríntios. Escrevendo sobre os seus concidadãos, os judeus que estavam rejeitando Cristo e o evangelho, ele diz: mas as suas mentes foram cegadas, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é lida velha aliança, a qual foi por Cristo abolida, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios 3, versos 14 e 15. Paulo está dizendo que estes judeus são como aquele pobre eunuco etíope que, viajando de Jerusalém para casa, estava lendo as Escrituras e não as estavam entendendo. Os judeus viam as palavras, mas não captavam o sentido delas. Não podiam. Havia um véu sobre os seus olhos e eles ficavam sem eira nem beira. E depois, ainda mais aberto e francamente, Paulo acrescenta: mas, se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Ora, isto certamente está muitíssimo claro e simples, de modo que a minha resposta ao ser humano, homem ou mulher, que diz, eu quero entender, é esta: meu amigo, minha senhora, enquanto você estiver tentando entender, continuará como está. Não só continuará sendo incrédulo, continuará confuso e um fracasso. Você não entenderá nem a si próprio, nem a vida, nem a morte. Sequer saberá onde está. Visto que você está tentando fazer algo impossível, permanecerá fora. A primeira coisa que a pessoa terá que fazer é parar de falar sobre modernidade. Temos essa estupenda ideia de que, porque dividimos o átomo, porque penetramos o espaço, sabemos. O homem moderno, com todo o seu conhecimento, diz Bultmann, não tem a mínima possibilidade de aceitar a visão tríplice do mundo que vocês têm. O mundo em 3 níveis ou ordens. Mas a resposta simples é que o homem moderno tampouco poderia aceitar o evangelho no século I, quando não se sabia nada sobre o átomo, quanto mais sobre a sua divisão. Não há nada de novo nessa rejeição do evangelho. É o problema mais velho que há. O homem com orgulho do seu intelecto tentando entender o incompreensível. É por isso que o povo permanece fora da fé cristã. E aqui o temos, em Atos capítulo 8, exposto diante de nós de maneira muito interessante e dramática. Não é nenhuma novidade. O homem não tem nenhum conhecimento novo que faça alguma diferença quanto a se deve crer no evangelho ou não. Este sempre esteve e sempre estará inteiramente além do entendimento humano. Portanto, estabeleço este ponto como uma proposição dogmática. Permita-me apresentar-lhes algumas razões para fazer isso. Por que é que o homem natural não pode entender esta mensagem? E aqui permita que eu me livre logo de uma questão elementar. Há alguns que dizem que toda dificuldade é a de entender a linguagem. Essa é uma ideia comum hoje em dia. Dizem que a principal razão pela qual muitos não são cristãos é que os cristãos continuam usando a versão autorizada inglesa e as pessoas não a entendem. Não entendem as palavras que vocês empregam: justificação, santificação, glorificação, regeneração. Assim, o argumento é que tudo o que precisamos fazer é ter uma nova tradução. Ter uma tradução na linguagem moderna, empregando expressões modernas. E, no momento em que as pessoas compreendem a linguagem, entenderão a mensagem e crerão nela. Bem, nossa réplica é que só preciso dizer que novas traduções estão no prelo ou já estão sendo publicadas. Elas farão o povo crer? Será que o obstáculo à fé é a linguagem arcaica da versão autorizada? Será que essa inapreciável linguagem, esta linguagem shakespeariana, elisabetana, não é compreensível para o povo hoje em dia? Será esse o problema? Será que o único problema é o das palavras? Quão completamente
ridículo é esse argumento. E, naturalmente, há outros argumentos, e estes eu acho ainda mais patéticos. Atualmente, há uma epidemia do mal de falar com Deus em oração, tratando-o por você e não por tu. Tudo bem, não vou perder tempo com uma coisa dessas, mas me interessa saber por que isso está acontecendo. A razão dada é que hoje as pessoas não usam ti e tu. E por isso, quando o pregador ainda ora a Deus empregando esses termos, elas não conseguem acompanhá-lo e ficam confusas em vez de se sentirem ajudadas. Isso não é patético? Como se só fazendo essa pequena mudança e tratar Deus como você irá fazer as pessoas entenderem a mensagem e se tornarem cristãs? Não me entenda mal. Não estou aqui para defender linguagem arcaica. Sei que há palavras cujo sentido mudou desde o tempo da versão autorizada, de 1611, e que se usem todos os meios para mudá-las. Mas o que estou dizendo é que, quando vocês as mudarem, verão que as pessoas continuarão tão cegas para esta mensagem como eram antes. O problema não é de linguística. Vocês poderão mudar todas as palavras que quiserem e as pessoas continuarão onde estavam. Não! O problema é muito mais profundo. Há algo de pueril neste entusiasmo pelas novas traduções, como se assim que tivéssemos tudo nesta linguagem de pia de cozinha, todos seremos cristãos. Oh, que completo absurdo! Que fiasco em tão grande assunto! Permitam que eu lhes fale disto. Por que será que os homens e as mulheres, por natureza, não podem entender o Evangelho? Porque este pobre eunuco etíope se viu nesta triste situação que o levou a dizer: como poderei entender se alguém não me ensinar? Que será? Bem, a primeira resposta é a própria natureza e caráter da verdade. É isso que as pessoas esquecem. Não vou me demorar nisso porque já o consideramos, mas permitam que eu lhes lembre que quando vocês entram numa igreja como esta, estão fazendo algo completamente diferente de qualquer coisa que façam neste mundo. Isso não é uma crítica ao mundo, estou simplesmente dizendo que é diferente. Quando vocês vão a uma reunião política, usam suas habilidades para sopesar e avaliar. Está certo. Quando vocês vão ouvir uma palestra sobre filosofia, fazem a mesma coisa. E assim também com a história, com a arte, com a música, com qualquer assunto que escolham. Mas quando vem aqui, não é a mesma coisa. Aqui vocês tratam de um tipo de verdade totalmente diferente. Por quê? Bem, não é só que o Evangelho não é secular. Quero ir além e dizer que ele não é meramente humano. Todos esses outros assuntos são humanos. Os poetas, nas alturas da sua inspiração poética, ainda são seres humanos. Um gênio como Mozart era apenas homem. Concordo que os poderes eram acentuados, desenvoltos e altamente estimulados. Estavam à altura do seu vulto. Mas, mesmo aí, vocês não estão fora da esfera do humano. No entanto, no momento em que vocês entram neste edifício, vocês estão numa esfera totalmente diferente. Examine a linguagem empregada, observe o nosso Senhor. Não era essa toda a dificuldade enfrentada por Nicodemos? Nicodemos tentou entender o que o nosso Senhor estava dizendo. Quando foi entrevistá-lo de noite, disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E estava prestes a fazer perguntas, queria entender isto e aquilo. Mas o nosso Senhor o interrompeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E vocês se lembram da resposta de Nicodemos? Ele não entendeu. Disse ele: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Parecia algo ridículo, monstruoso. E em resposta, o nosso Senhor disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E então, a explicação. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. João 3, versos 2 a 7. Meu caro,
Disse praticamente o nosso Senhor. Não estou falando sobre o nascimento humano natural. Isso é carne, é natureza. Estou falando sobre o espírito, sobre a esfera do sobrenatural. Esse era todo o problema em relação a Nicodemos, como o é em relação às pessoas em geral hoje. Elas não se dão conta de que há uma esfera totalmente diferente. E isso nosso Senhor disse também aos discípulos e a outros. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Em todas as outras esferas você começa de onde está e segue adiante. Mas aqui não. Você vai abaixo e então recomeça. Você nasce de novo. Por quê? Reitero. Você está numa esfera diferente, na esfera do sobrenatural. Note ainda o termo que o apóstolo Paulo empregou no capítulo 2 de 1 Coríntios. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Este é o termo oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 8. O termo é mistério, algo que está fora do alcance e da compreensão dos homens, a esfera do eterno. Por isso vocês não podem abordar este evangelho como abordam todas as demais coisas. Essa é a primeira falácia daqueles que insistem no entendimento. Eles mostram que nem sequer têm ciência da natureza da verdade que estão considerando, e essa é a asneira mais elementar e fundamental. Não se pode ir nem um passo adiante. Mas essa não é a única razão pela qual as pessoas não podem entender o evangelho. Não é meramente que o caráter desta mensagem é diferente, mas o seu conteúdo é tal que o ser humano não tem nenhuma possibilidade de entendê-lo. De que se trata? Bem, Paulo o resumiu numa frase quando escreveu aos Coríntios. Diz ele: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco, que fez ele? Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria." 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Anunciando-vos o testemunho de Deus. O que alguém traduziu assim: declarando-vos a atestada verdade de Deus, a atestada verdade acerca de Deus. Qual será então o conteúdo desta mensagem? Vamos lá. Aqueles de vocês que querem entender o evangelho como entende geometria, física, química ou alguma proposição sobre política, qual será a matéria? Do que estamos tratando? A resposta é que aqui não estamos falando primariamente sobre nós mesmos, e menos ainda sobre problemas econômicos deste país, e apoiando Grã-Bretanha. Não é esse o tema da igreja cristã. Tampouco estamos aqui para falar perpetuamente sobre a igreja e sobre a unidade da igreja. Não. Sobre o que se cabe falar aqui? Sobre Deus, a Trindade santa e bendita. Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam este homem, Filipe, aqui em Atos capítulo 8. Diz-nos o texto: "E disse o Espírito a Filipe", versículo 29, um Espírito Santo. Esse é o ensino, que Deus subsiste em três pessoas, coiguais, coeternas, sem nenhuma mistura, com todos os seus atributos absolutamente perfeitos. Digam-me, seria razoável, seria sensato tentar entender estas realidades? Vocês não veem que os homens e as mulheres modernos são os tolos? Os que tentam fazer alguma coisa que, por definição, é impossível, não são nada senão tolos. Você diz: quer entender esta questão da Trindade. Quem alguma vez pediu a você que a entenda? Quem foi que insinuou a você que você a pode entender? Entender a Trindade. O apóstolo Paulo, que sabia mais sobre estas coisas do que qualquer presumível ser humano, jamais soube, diz o seguinte a respeito disso: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Mistério? Claro. Estamos lidando com infinidades, com absolutos, com coisas eternas, e tentar lançar nossa mente anã
contra isso é por irracionalidade, é o cúmulo da loucura. Todavia, é isso que as pessoas em geral estão fazendo. Depois o Evangelho prossegue e trata do grande plano e propósito de Deus para a humanidade e para este mundo. Que plano é? Quem o pode entender? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, diz Paulo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Entender? Você não consegue entender nem a si próprio e pensa que pode entender Deus? Não seja doido. Pare e pense no que está dizendo. Considere depois como Deus põe o seu plano em execução. E aqui paramos e observamos a bendita pessoa, Jesus de Nazaré, nascido numa estrebaria, deitado numa manjedoura, trabalhando como carpinteiro, nem sequer sendo instruído como fariseu, menos ainda como filósofo, nas escolas de pensamento dos estoicos ou dos epicureus. Não, um trabalhador comum, e contudo ele se põe diante deles e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Diz ele: eu e o Pai somos um. João 10,30. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Ele alega que é Deus, como também homem, que tem duas naturezas numa só pessoa. O homem moderno diz: eu não posso entender isso. Duas naturezas numa pessoa e não misturadas? Não compreendo isso. Compreender isso. Você está me dizendo que é bastante louco para tentar tal coisa? Meu amigo, isso é mistério. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16. Entender isso? Nem tente. Limite-se a gloriar-se nisso, maravilhe-se diante disso. Deixe-se perder em arrebatado encanto ao contemplar tal glória. A seguir, considere a expiação o meio de salvação, pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. A mensagem é que Deus lançou sobre seu filho os meus pecados e os seus, e os puniu nele. O quê? Você diz: isso é imoral. Não compreendo isso. É um erro alguém sofrer por mim. Eu carrego os meus pecados. Você? Se você fizer isso, irá para o inferno e carregará os seus pecados e a punição deles por toda a eternidade. Mas se você tiver o bom senso de ver que nunca expiará os seus pecados e que irá sofrer eternamente, então você olhará para o bendito Filho de Deus que, por ser Deus e homem, e por ser perfeito, é suficientemente grande para tomar para si a punição devida a você, suficientemente grande para sujeitar-se a ela e consumá-la, ressuscitar, ascender à presença de Deus e interceder em seu favor. Essa é a mensagem. Há também a bendita obra realizada pelo Espírito Santo, regeneração. Já mencionei em conexão com o caso de Nicodemos. Ele tentou entender isso. Entendeu o novo nascimento? Naturalmente que não. Ninguém jamais o entendeu. Tudo que você sabe é que a regeneração lhe acontece. E você vai ficando cada vez mais maravilhado com esse fato, e cada vez mais maravilhado consigo próprio. Você se contempla e diz como Charles Wesley: e será que eu me venha a interessar pelo sangue do Salvador? Morreu ele por mim, que lhe causei dor, por mim, que para a morte o fui levar? Você fica encantado com sua própria pessoa. Você se vê gostando da Bíblia, gostando da oração e da companhia de pessoas que podem ser desconhecidas do mundo, porém que são santas. E você recebe delas mais do que dos maiores intelectos da Terra, ou de todo o universo, ou de toda a história, porque elas conhecem Deus e são filhos e filhas de Deus. Você está maravilhado? Claro, isso faz parte do mistério. Todavia, esse é o conteúdo desta mensagem, e é assim que sabemos que o eunuco etíope era um homem honesto, porque ele disse: não entendo. Mas ele queria entender. Você quer? Ou você ainda se firma em seu grande conhecimento moderno como homem ou mulher do século XX ou do século XXI? Oh, meu caro amigo, você não consegue enxergar que está se enganando? Ou melhor, não vê aquele que faz com que você se engane, o Deus deste século, como Paulo diz?
Foi ele que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, verso 4. Bem, aí está a minha segunda razão. Toda a esfera da qual estamos tratando é diferente, e o próprio conteúdo da verdade torna-o transcendental. Podes tu, investigando, achar Deus? Jó 11, verso 7. É evidente que não. Mas ouçam em terceiro lugar, e completamente a parte disso tudo, o estado e condição dos homens e das mulheres, por nascimento e por natureza, os tornam incapazes de entender esta mensagem. Por quê? Porque, em sua melhor expressão, eles são limitados e finitos, e o seu conhecimento e as suas capacidades são limitados. Por isso estão sempre passando de uma ideia a outra, tendo que negar hoje o que foi ensinado dogmaticamente poucos anos antes. Também assim é porque eles sempre desprezam o passado, não parando para pensar que aqueles que virão depois deles também os desprezarão e dirão que eles não sabiam coisa alguma e que eram uns ignorantes, e vão dizer quão espantoso era que podiam ser tão confiantes em sua ignorância. Entretanto, as pessoas ainda continuam cheias de autoconfiança. Não se dão conta da sua finitude e dos óbvios limites de todo o seu conhecimento. Há mais coisa no céu e na terra, Horácio, do que as sonhadas por sua filosofia. Shakespeare, Hamlet. Os homens e as mulheres não somente são limitados e finitos, também perderam a faculdade espiritual. Estão mortos em ofensas e pecados. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Paulo pergunta, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 11. Pois bem, traduzindo, isso significa, como é que o homem conhece o homem? Como você mantém uma conversação? Como você e outra pessoa podem discutir estas questões e estes problemas? A resposta é que há em vocês igual espírito. Um homem entende o outro de um modo como um cão não pode entender outro. Há uma correspondência de espírito, um intercâmbio. Estamos na mesma onda, se lhes parece bem. Assim também, diz Paulo, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem perdeu o Espírito, a faculdade que o habilita a entender as coisas de Deus e comungar com Deus. O homem começou com esse poder, mas o perdeu, e enquanto isso estiver perdido, ele nunca poderá entender estas coisas. Mas, acima disso tudo, em consequência do pecado e da queda, o homem até opõe-se às coisas de Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Todo homem, por natureza, odeia Deus, mas você dirá, eu nunca odiei Deus, eu sempre fui religioso, sempre oro a Deus. Sim, mas eu gostaria de saber a que tipo de Deus você ora. Seria ele o Deus da Bíblia? Você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Não pode em si e por si. Você formou uma ficção da sua imaginação em sua mente, admitiu-a por sua conta como Deus, mas não é Deus. De novo, como Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Atualmente, os homens e as mulheres em geral têm tanto preconceito contra Deus de que modo algum pode conhecer estas verdades espirituais. O preconceito cega. Você pode ter a verdade diante de si, mas está cego para ela. Aos olhos doentes de icterícia, tudo parece amarelo, escreveu Alexander Pope. Muitos odeiam o evangelho e o reduzem a nada, e se julgam inteligentes. Não estão abertos para ele, por isso não o entendem ou não o aceitam. Se vocês querem ver tudo o que eles venham dizendo de forma resumida, vê-lo-ão no próprio apóstolo Paulo. Aí está um homem em quem sempre pensamos como o grande apóstolo e pregador, mas ouçam o que ele diz de sua vida pregressa. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me
do ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. 1 Timóteo 1, versos 12 e 13. Por que Paulo perseguiu Cristo e a igreja e tentou exterminá-la? Por causa do preconceito. Ele estava cego, ignorantemente na incredulidade. Ele odiava o mesmo Salvador que veio a amar e reverenciar, e por quem entregou sua vida. Preconceito. Mas, finalmente, esta verdade e esta mensagem estão além do entendimento devido à sabedoria e ao amor de Deus. Vocês terão me antecipado? Vocês sabem o que eu vou dizer? Que será que eu quero dizer? Bem, torne a ler a segunda metade do capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Comecem pelo versículo 17 e vão até o fim. E depois leiam o capítulo 2. Vocês verão Paulo dizer que Deus adotou este plano de salvação para humilhar o orgulho do homem natural. Essa é sua sabedoria. O homem do mundo não a entende. O judeu e o grego a rejeitam, mas Paulo diz, este é o método de Deus. E então lança o seu grande desafio. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 20. E depois ele faz esta grande declaração. Porque, vede, irmãos, a nossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Versículo 26 a 29. Ele humilha a humanidade inteira. Em face da salvação dada por Deus, os seus filósofos sábios, prudentes, os seus pensadores, os seus cientistas são como bebês, são tolos, estão desamparados, não são nada, são nulos. Deus humilha o orgulho do homem com uma salvação que está além do entendimento até dos maiores homens e dos mais elevados. Aí está a sabedoria de Deus. Contudo, eu disse que o Evangelho não pode ser entendido por causa do amor de Deus e lhes mostro isso desta maneira. Se esta salvação fosse algo que pudesse ser entendida, se as pessoas a aceitassem pelo fato de a entenderem, ela seria necessariamente uma salvação para os cobras. Seria uma salvação para os filósofos, para os cientistas, para os homens e as mulheres que tiveram a educação primária, secundária e superior e que fizeram trabalho de pesquisa. As pessoas dotadas de grandes cérebros teriam prioridade sobre todas as demais. E a imensa maioria de nós, incapaz de ler filosofia, nada sabendo de ciência, não teria nenhuma esperança. E assim nós estaríamos perdidos eternamente, e apenas um seleto punhado de humanistas seria salvo. Agora vocês enxergam o problema? A sabedoria de Deus. Ninguém pode entendê-la e, portanto, todos estão em pé de igualdade. Ninguém tem prioridade aqui. Não importa quem ou o que você é. Você é pecador, está perdido, está sem eira nem beira. Não tem esperança. Você não entende. Estamos todos na mesma situação e por isso a salvação vem de Deus e é o poder de Deus, isto é, sabedoria, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, versos 8 e verso 10. Paulo escreve a Romanos: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. O Evangelho é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. É a graça de Deus, é o dom gratuito de Deus e qualquer pessoa pode receber um dom, uma dádiva. Portanto, há tanta esperança hoje para o maior ignorante, o pecador mais vil e tenebroso de Londres, como para o grande filósofo e para o paradigma de todas as virtudes. Que evangelho! Que salvação! Obviamente, porém, visto que este evangelho é assim,
É algo que ninguém pode entender. Que é necessário, então? A resposta é simples. O que é necessário é justamente aquilo que aconteceu com o pobre eunuco etíope. Ele precisava de ajuda, precisava de instrução e de orientação, mas também precisava que sua mente estivesse desejosa e pronta. Precisava de uma prontidão mental para ouvir e de humildade para sujeitar-se a receber ensino. E disso Deus nos supre. Deus enviou Filipe. O anjo disse, vai, e ele foi. O Espírito disse, chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito, Deus. Ali estava o homem cheio do Espírito. Ele poderia ensinar, poderia explicar, e Deus o enviou. E depois o Espírito agiu no etíope, e ele foi preparado para ouvir seu mestre. Esse tem sido o método de Deus através dos séculos sucessivos. Eu não me atreveria a levantar-me neste púlpito se não tivesse sido enviado, se não tivesse sido chamado. Não exponho minhas teorias e ideias pessoais, simplesmente coloco diante de vocês e divido, na medida em que sou habilitado pelo Espírito de Deus, as palavras, a mensagem de Deus. Mas isso nada significará enquanto você não se fizer como criança e não tiver compreendido o seu desamparo, a sua falta de esperança, a sua ignorância, a sua impotência espiritual. Não se render às influências do Espírito de Deus e não se prontificar a ouvir. Porventura você já chegou à declaração feita pelo grande Blaise Pascal? A suprema realização da razão é levar-nos a ver que há limite para a razão? Você enxergou isso? Você tem usado sua razão de maneira suficientemente clara e convincente para perceber que aqui você está numa esfera que está além da sua razão, onde você simplesmente se submete à revelação de Deus, recebendo-a como uma criança? Isaac Watts diz, onde falha a razão e seus poderes todos, ali a fé prevalece e o puro amor adora. Concorda? Charles Wesley diz, é mistério total, o imortal morre. Seu estranho desígnio, quem pode explorar? Em vão tenta o angélico primogênito sondar a profundeza do divino amor. É só misericórdia. Incline-se à terra e adore, e a mente dos anjos não prescrute mais. Você concorda? É o mistério de Deus, mas é a salvação daqueles que, como criancinhas, sujeitam-se a esta salvação e pedem a Deus que a torne mais clara para eles. Você já fez isso?